Olá, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Resenha Podcast, o programa que fala de temas pesados de forma leve, como uma resenha. A recente tragédia no Rio Grande do Sul trouxe muita dor, mas também gerou muita mobilização. Isso demonstrou a solidariedade do povo brasileiro em tempos de crise. Para falar sobre esse assunto conosco hoje, nós convidamos o vereador Douglas Carbone e também Natália Silva, que é diretora de Proteção Social Especial. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Eu já começo aqui com uma pergunta. Qual é a importância das conexões humanas para a gente superar as adversidades? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A solidariedade, ela é própria do ser humano, né? Ela é um sentimento que ultrapassa só o sentimento, mas as ações, quando, independente das identificações, das proximidades de vínculo que você possa ter, você se solidariza com a situação de dor, né? Você tem um sentimento que te coloca no lugar do outro. E a solidariedade, principalmente nesses momentos, ela aflora e é uma característica do nosso povo brasileiro. Eu identifico isso muito uma característica. O povo brasileiro, ele tem inúmeras características, né? Algumas que precisam ser trabalhadas, mas a solidariedade, principalmente nesse momento, quando você identifica no outro uma dor que você poderia também estar sofrendo, causa em você não só um sentimento, mas o sentimento que te leva para uma ação. E foi isso que a gente viu, né, nesse processo do Rio Grande do Sul, e que a gente vê em situações vivenciadas no nosso cotidiano mesmo, aqui no município de Taubaté, na nossa comunidade, movidas por se colocar no lugar do outro. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado. Pra você ter uma ideia, a gente fez uma postagem, um story no Instagram. Em menos de 2 horas nós arrecadamos 6 toneladas de ração, né? E eu fico muito feliz com isso, porque eu digo que estender a mão ao outro, você está estendendo a mão para você mesmo, porque faz muito melhor, faz bem pra gente, né? Você sente eu acho que é um sentimento de você ter ali uma condição de se mobilizar para ajudar pessoas que você nem conhece, né? Você não sabe o nome, você não sabe se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, se é animal, né? Então, você ajudar um ser é muito importante, né? Acho que a gente tem uma sensação de prazer mesmo, de satisfação, de utilidade. Porque a coisa pior para o ser humano é não se sentir útil, né? Então, quando você faz uma ação dessa, você se sente útil. Eu até me emocionei no dia que a gente foi colocar o material, né, parte do material que a gente arrecadou, mais de 6 toneladas de ração, água, medicamento, muita coisa que a gente conseguiu, para um grupo de veterinários que estava indo para o sul e me falaram assim, olha, a gente está indo, mas não sei nem como é que a gente vai. Daí a gente mobilizou, a gente conseguiu lá o pessoal da Defesa Civil, junto com a Prefeitura de Taubaté, junto com os voluntários. Então, eu era 1h da manhã, estava colocando ração em cima do caminhão. Aí eu pensei, falei, gente, isso vai chegar e salvar alguma vida, né? Acho que é importante isso. E ver aqueles voluntários todos lá se preparando, 1h da manhã, se organizando para ir, para ajudar. Então, assim, isso é importante, né? Então, o ato de ajudar o próximo, na verdade, você está achando que você está ajudando o próximo, você está ajudando a si próprio, né? Porque você se sentir útil é muito importante. E da onde sai todo esse combustível do povo brasileiro para ajudar o próximo? Porque muitas vezes são pessoas também, né, numa situação ali de vulnerabilidade, de sofrimento, pessoas também atingidas pela tragédia e que mesmo assim, né, estão lá por outras pessoas e tirando forças, sabe-se lá de onde. Eu vi uma reportagem onde entrevistava uma pessoa que estava trabalhando no abrigo como voluntária. E a repórter perguntou para ela, né? Mas me diga uma coisa, como está a sua casa? E ela falou, a minha casa está debaixo d'água. Mas eu estou aqui, minha família está segura, mas eu estou aqui. Então, esse combustível, ele vem, eu acredito, que ele vem desse sentimento mesmo, de compaixão, de se colocar no lugar do outro, de entender
que mesmo que eu faça um pouquinho, mas eu preciso estar fazendo, né? Esse movimento de saber que você vai estar salvando vidas, que você vai estar colaborando para a proteção de alguém, para que aquele sofrimento, diminuir o sofrimento do outro. Esse combustível, ele vem de vários lugares, eu acho. Ele vem da fé, ele vem da humanidade, né, das pessoas, de entender que um dia também pode estar acontecendo comigo e talvez um dia eu precise dessa mão estendida também. E vem da espiritualidade das pessoas. A gente vê muitas pessoas também trabalhando a partir, se colocando à disposição do voluntariado, né? De se colocar das doações do voluntariado, de estar lá presente, também pela questão da fé, da espiritualidade, mas principalmente também por essa situação de se colocar no lugar do outro, da solidariedade nela, na sua essência mesmo, né? Eu morei na rua Salvador Pires de Medeiros, ali no Jardim Ana Rosa. E eu me lembro que meu pai trabalhava na Ford, na época. E a gente tinha acabado de fazer uma compra daquele supermercado Dias. Não sei se você é de Taubaté, mas tinha um supermercado onde é a Igreja Universal hoje, perto da Rodoviária Velha. Ali tinha um supermercado chamado Supermercado Dias. E a gente tinha acabado de fazer compra. Eu morava nessa rua e teve uma enchente. Nós perdemos tudo. E eu lembro que a minha mãe desmaiou, foi uma situação... E eu era muito criança, tinha que 9 anos, 10 anos de idade. Mas é uma coisa... E quando eu vi aquelas imagens, foi tão forte para mim, assim, que eu falei, nossa, gente, essa gente não tem mais nada, né? Eles têm só a dignidade deles de lutar. E como que a gente pode fazer alguma coisa, né? E aí eu vi aqueles animais lutando para sobreviver. E foi horrível, porque... muitos animais foram deixados para trás, né? E aí foi, assim, muito horrível. Eu acho que a gente tem que entender, se colocar no lugar do outro, entender esse sofrimento do outro e fazer o máximo que a gente puder. E o máximo pode ser... um caso que eu encontrei, que eu estava lá no dia, uma senhora falou, eu trouxe 1 quilo de ração, um saquinho. Eu estava na Defesa Civil e ela falou assim, vereador, eu trouxe ração. Ela levou 1 quilo. Como tem gente que doou, tipo, 500 quilos de ração, né? Mas cada um fez um pouco. E essa sensação, né, como a gente fala do povo brasileiro, essa sensação de cada um fazer um pouco, que faz com que a gente tenha... sabe, esse povo maravilhoso que a gente tem, esse povo com um coração imenso que a gente tem. E eu acho que uma coisa que está mostrando muito importante nesse momento, nós estamos superando os preconceitos, superando política, né? Porque esse debate político não pode entrar nesse momento, a gente tem que ser solidário. E o povo do Brasil, né, tem demonstrado isso, né, para a população, quanto é importante estar. Muitas vezes eu não estou presente lá, ajudando, mas eu me mobilizei na minha cidade, com os meus vizinhos, no meu condomínio, na minha rua. Então, acho que é isso que é importante. Cada um fazer um pouquinho e a gente chega em algum lugar. Você vê que as pessoas do Rio Grande do Sul, eu vi várias reportagens, estão extremamente gratas ao povo brasileiro, né? Então, acho que é isso que é importante, sentir gratidão, né? Agora, o senhor falou dessas diferentes maneiras de ajudar. Nem todo mundo realmente tem condições financeiras, né? De ajudar, doando, comprando, doando dinheiro. Quais são as maneiras, Natália, que você já viu aí de maneiras de doar o tempo, de doar o seu trabalho para outras pessoas? Só ainda falando, pegando o gancho do que o vereador falou, que é muito interessante, se a gente for olhar mesmo a natureza da palavra solidariedade, ela fala isso. Que é você ajudar, você se solidarizar sem olhar a quem, né? Também vi numa reportagem que no município lá do Rio Grande do Sul, que atingiu desde a casa do prefeito até a população, até toda a população, a cidade toda foi atingida. Então, uma tragédia nessa magnitude, né, que acometeu o Rio Grande do Sul, ela não escolheu as pessoas, foram todos. Social, não escolheu não nada. teve. E a solidariedade, ela na sua essência, ela é assim. É você se solidarizar com a dor do outro, independente da cor, da classe social, da religião, independente de qualquer questão.
E solidarizar com a dor do outro é com aquilo que dói nele. Então, é a dor de ter perdido o seu animalzinho, de ter não tido tempo de socorrê-lo ali naquele momento onde você está, né, buscando sobreviver. Solidarizar também com aquilo que é mais importante para ele, que é o amor. E é o amor pelos animais, pelas pessoas da sua família. E nesse momento de como ajudar, né, de se colocar nesse processo de se solidarizar e ajudar, cabe algumas atenções, né? Procurar locais oficiais de doação, confiáveis, organizações da sociedade civil, ONGs, né? Locais confiáveis e adequados. O nosso município teve esse processo, né, de colocar lugares, pontos dentro do município para arrecadação de doações, águas, roupas, produtos de limpeza, que nesse momento é tão importante lá, né, que as águas estão baixando e eles estão começando a limpar todas as suas casas, produtos de limpeza são importantes nesse momento. Então, a prefeitura se organizou, a gente também teve uma movimentação através da sua defesa civil e teve até o apoio dos CRAS, né, do Centro de Referência de Assistência Social aqui em Taubaté. Foram pontos também de doação. A gente também teve a mobilização dos Correios. A própria Câmara foi ponto. A própria Câmara foi ponto, né, de arrecadação. Então, o importante é sempre a população buscar locais confiáveis, locais sérios, né? Porque, infelizmente, a gente vê também pessoas se aproveitando desses momentos de tragédia, esses momentos tristes. Muitas pessoas... A gente, antes de continuar, tem pergunta dos telespectadores. Sim. Então, vamos lá, Grandão. A pergunta que chegou pra gente é a seguinte: por que a gente vê essa mobilização, às vezes, nacional para uma tragédia, né, em um determinado local do país, e a gente não vê essa solidariedade no dia a dia, né, com ajuda para o morador de rua que está ali todo dia, para o usuário de drogas? Olha, eu posso dizer aqui, como eu sou assistente social, tenho 20 anos de formada e toda a minha atuação, desde 2013, eu atuo aqui no município de Taubaté. E Taubaté, eu posso dizer que é uma cidade solidária. É uma cidade que acolhe muito bem, é uma sociedade, uma comunidade, né, taubatiana, ela se organiza para atender e proteger principalmente os mais vulneráveis. Então, a gente tem dentro do município movimentos sérios que fazem o apoio à população em situação de rua, por exemplo, à criança e o adolescente, aos animais. A gente tem muitos grupos de proteção, de luta mesmo por essas causas. E Taubaté tem esses grupos. O que ocorre é que muitas vezes a gente não tem, que isso é uma percepção minha, um diálogo mais alinhado entre todas essas pessoas que já se movimentam pela solidariedade, pela proteção, pela mão estendida ao próximo, né? E isso é um trabalho que a gente vem tentando desenvolver, esse alinhamento de conversas, tanto do poder público quanto da sociedade organizada, para que a gente possa alcançar cada vez mais e de maneira mais efetiva a população que precisa. Mas, por experiência própria, eu vejo que o município de Taubaté é uma cidade bem solidária, bem acolhedora. Eu também vejo Taubaté uma cidade muito acolhedora nesse sentido, né? Vou dar um exemplo. A gente tem a caminhada dos animais que a gente faz anos aqui na cidade. Nós já arrecadamos mais de 20 toneladas de ração para distribuir para as ONGs, protetores independentes. Tudo isso de uma ação voltada às pessoas que fazem isso gratuitamente, né? Eu vejo um trabalho, por exemplo, da ONG Chico Pata, que é muito séria dentro do CCZ. O que você imaginar um procurador federal, que é o Chechel, um beijo para ele e para a Bel, que são organizadores da ONG, que vão 2 vezes por semana, dedica do seu tempo os voluntários para os animais do CCZ. Lá nós temos 450 animais. Lá eles têm em torno de uns 15, inclusive, gente, por favor, eles estão precisando de mais voluntários. Porque o número de animais abandonados aumentou também depois da pandemia. Durante a pandemia, as pessoas pegavam os animais, companheiros, terapia, né?
Depois disso, me parece que as pessoas não entenderam muito bem e aqueles que acolheram alguns animais abandonaram esses animais. Mas a gente tem em grupos em Taubaté muito companheiros. A gente tem uma menina aqui em Taubaté, a Aline, que as ações que ela faz no castramóvel, ela pega animais de rua, de pessoas para levar para castrar e faz isso com o grupo dela, a irmã e os amigos, de forma voluntária, faz isso, né? A gente tem aí o Chechel da ONG Chico Pato, o pessoal lá, tem o pessoal da ONG Vida Taubaté, tem o pessoal da ONG Companheiros, que fazem isso todos os dias. É que assim, é tanto trabalho que não dá nem para divulgar, a gente não tem tempo para divulgar o trabalho. Isso acontece também. Eu mesmo, nas minhas redes sociais, não divulgo nem 10% do que a gente faz, porque a gente é tão atropelado de trabalho, tanta coisa, que não dá para a gente mostrar tudo. Mas eu sinto que algumas pessoas ainda não foram tocadas por isso. A partir do momento que você entender que estender a mão para o outro, na verdade, você está estendendo a mão para você, você vai ser muito mais feliz. A pergunta é muito sensata, porque, infelizmente, algumas pessoas só aparecem nesse período, depois desaparecem. Mas a solidariedade tem que ser todos os dias. Todos os dias. Agora, quando a gente fala nesse perfil de solidariedade do povo taubatiano, que é acolhedor e que estende as mãos também, a gente está falando também de trabalho voluntário, porque muitas vezes a solidariedade se dá, né, por meio das doações, mas o trabalho voluntário talvez demande aí mais entrega até da pessoa? Ou estou errada? Sim, o trabalho voluntário ele é desafiador, tanto para as organizações, né, que contam com os voluntários, muitas vezes, para continuar os seus trabalhos, sejam elas organizações já estruturadas, com sede, com atividades já que ofertam para a comunidade, que contam muitas vezes com esses voluntários, quanto para as pequenas, que fazem pequenas ações, pequenos movimentos, por exemplo, uma oferta de um alimento numa noite fria. O trabalho voluntário ele é um desafio para as organizações. Por quê? Porque o trabalho voluntário ele tem que ser dedicado. Ele não é um trabalho remunerado, mas ele tem que ser entendido como uma responsabilidade, né? As organizações, eu já tive a oportunidade de atuar em organizações da sociedade civil. Você conseguir um voluntário que dê continuidade, né? Que às vezes tem até o ímpeto. Não, eu sou fisioterapeuta, um exemplo, né? Eu sou fisioterapeuta, então eu vou dedicar meio período do meu dia para fazer um atendimento em tal lugar. Ou, por exemplo, eu sou professora de música, então eu vou, pelo menos 2 vezes por semana, eu vou ajudar numa organização que atende criança e adolescente. Mas tem o ímpeto, inicia, mas a continuidade, às vezes, ela é complicada. Assim como o vereador falou, tem esses pontos, né, esses momentos, assim, onde aquilo aflora, mas a continuidade é importante. E isso é um grande desafio para as organizações, ter essa continuidade do trabalho voluntário, né, como uma responsabilidade. Ser voluntário é muito... você tem que entender que o ser voluntário, ele requer tem alguns requisitos. O primeiro é o compromisso. Né? Você precisa ter um compromisso, porque alguém vai precisar do seu trabalho, né? Não é como eu comprar uma água e mandar para o Rio Grande do Sul, comprar um saco de ração e mandar para o Rio Grande do Sul. Eu acho que eu já fiz o meu papel. Não, o voluntário é muito importante. Eu falo um exemplo, por exemplo, do CCZ, os voluntários que vão lá. A gente fez um parcão lá para os animais do CCZ. Hoje eles estão lá em canil, alguns canis coletivos ou individuais. Esse animal, ele não escolheu estar lá. Ele foi abandonado, então ele já tem algumas marcas. O que a gente quer? Lá não é um abrigo de animais, lá é o Centro de Controle de Zoonoses. A gente quer que ele tenha pelo menos, até encontrar um lar, que é uma luta também da ONG Chico Pata, todas as ONGs do município, do nosso mandato, que ele tenha pelo menos uma qualidade de vida. Então, nós fizemos um parcão. Então, ele tem que andar, passear com o animal lá no parcão. E você vê a felicidade. É que não tem imagem aqui. Você soltar um animal naquele parcão, ele corre. Parece que ele ganhou na Mega Sena. Né? Então, você fez uma diferença na vida daquele animal naquele momento com uma coisa simples, que é colocar ele numa guia, ir até o parcão e soltar ele. Para correr livre. Para ele correr livre. Então...
isso é de uma responsabilidade com o outro ser muito grande, como ser humano, né? Então você tem que ter uma responsabilidade com o ser humano. Se você falhar, há uma falta de continuidade do trabalho. Então, o paciente, por exemplo, que teve uma sequela, o fisioterapeuta vai lá, sou voluntário nessa ONG, começa a fazer fisioterapia e depois ele nunca mais aparece. Não, é como se fosse um trabalho que seja remunerado, mas a remuneração é pessoal, ela não é financeira, né? Porque a gente tem... A hora que o voluntário entende que você está contribuindo para uma sociedade melhor, que o seu trabalho contribui para uma sociedade melhor, aí você vai entender todo o processo. De acordo com uma notícia recente, eu assisti essa semana, um dos abrigos lá já contava com 2.000 animais e realmente uma das principais necessidades eram pessoas que pudessem passear pelo menos um pouquinho com eles, porque eles ficavam o dia inteiro presos ali na baia, acabavam se machucando, tentando sair, porque é a necessidade mesmo do trabalho voluntário. E de lá, de 400 pessoas que tinham se habilitado a fazer esse trabalho, somente 100 estavam comparecendo, até compreensível, né? A gente não sabe o que aconteceu na vida dessas pessoas para elas não poderem cumprir com o que elas haviam se proposto a fazer, é claro. Mas o que eu fiquei imaginando, os problemas são praticamente os mesmos, quando a gente está falando de Taubaté, Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros também. Então, a gente necessita, acho que, das mesmas coisas. No sentido que você fala dos compromissos das pessoas, não? Também do trabalho voluntário, porque uma cena que se passa lá no Rio Grande do Sul, depois de uma tragédia como essa, é exatamente o que a gente passa aqui, né? A necessidade de voluntários para um simples passeio. O meu medo do Rio Grande do Sul não é este momento. Este momento é muito importante, muitas pessoas... A mídia, midiático, né? Eu sei porque eu cuido de animais o tempo inteiro. Então, assim, animais que muitas vezes dão mídia, vai para a televisão ou vira uma notícia, ele é bom, porque daí muitas pessoas, inclusive, têm protetor midiático, né? O meu problema é o pós-mídia. Por exemplo, o Rio Grande do Sul vai sofrer muito após esse processo de que esses voluntários começarem a ir embora. E aí, como é que continua a vida? A gente precisa de mão de obra, de todas as mãos de obras possíveis lá. Então, o meu medo é o pós esse processo midiático. Foi lá a Jornal Nacional gravar lá no Rio Grande do Sul, foi a imprensa inteira. Legal, deu visibilidade, mas até quando isso? Porque depois disso, muita gente foi lá com barco, com jet ski, necessário, não estou aqui criticando. Mas o meu medo é pós isso, porque eu sei que eu sofro todos os dias. Quando eu falo que tem 450 animais no CCZ abandonados, e eu mando as minhas emendas impositivas para lá, para tentar... Pra você ter uma ideia, só de ração a gente gasta quase $500 mil por ano. E quando a gente faz campanha, a gente tenta mobilizar as pessoas. Essa campanha que eu estou pedindo para o pessoal ir lá ajudar no CCZ e tudo mais... Se eu fizer isso na minha rede social, vai aparecer uns 50. Mas depois dos 50 fica 2. Então, a minha preocupação é a continuidade do trabalho, que acho que é importante falar isso, né? Eu tenho a mesma percepção que o vereador acabou de colocar. É o daqui para frente, né? Porque a gente teve um momento ápice, que foi o momento que a água, né, não parava de chover, enfim... E onde todo mundo se mobilizou mesmo, todo o Brasil, até internacionalmente a gente teve mobilização de todas as esferas, né, de várias formas. Mas e o pós, né? Eu também temo por esse processo agora que o Rio Grande do Sul vai passar no depois da reconstrução das cidades, da economia... de como que vai ser isso, né? De como que vai ser até as pessoas, a manutenção dos abrigos, né? Tanto dos animais quanto das pessoas, né? A manutenção deles, porque muitas famílias, as casas se perderam. Então, elas vai ser necessária a manutenção dos abrigos por algum tempo. E essa continuidade, como você perguntou, ela é muito parecida mesmo com a realidade que a gente tem aqui, a continuidade das ações, sabe? O entendimento de que a pessoa não vai precisar daquilo só naquele dia, ela vai precisar disso o ano inteiro, talvez até por mais de um ano.
às vezes ela consegue superar aquela situação num tempo mais breve, né? Brevemente, mas às vezes não. É a continuidade disso. Aqui também a gente sente isso, como o vereador bem colocou. Começa com 50 e depois de algum tempo a gente está com 2. E isso a gente vai sentindo mesmo, né? Só que o serviço é para 50, né? E o serviço continua sendo para 50. É sempre para mais, né? A gente tem mais uma pergunta do Grandão. Vai lá, Grandão. Olha, até que ponto a bondade e a solidariedade da população pode mascarar as falhas do poder público? Eu vou falar isso, que aí eu vou falar com grande propriedade. Realmente, né, a solidariedade hoje é muito importante. Há uma falha do poder público imensa, né? Hoje nós estamos falando de uma catástrofe natural, que na verdade é uma mudança climática, né? Que tem que ser pensada. E os números, os estudos não mentem. Esses gestores foram alertados há muitos anos atrás. E não tomaram providências, não investiu, quer dizer, colocou lá um valor irrisório no orçamento público, porque é o seguinte, quando está tudo bonitinho, legal, e aí? E nós vamos sofrer daqui para frente essas mudanças climáticas, é uma coisa que a gente vai ter que se preparar. Porque o ser humano, a gente não para de consumir, né? Nós temos um limite esgotável, né? Fontes esgotáveis, não é fonte que não tem fim, né? E o que a gente está vendo? O poder público, eu estou falando isso porque a gente hoje em Taubaté tem várias ONGs que atuam na causa animal, por exemplo, que leva lá para a praça, para doação, que faz uma ação aqui, uma ação ali. É legal, é importante, mas nós estamos falhando, por exemplo, na castração desses animais. Hoje a gente faz, em média, 10 mil castrações por ano, a gente tinha que fazer 30. O poder público tinha que fazer 30 mil castrações de animais por ano em Taubaté. Nós fazemos 10. Então, se a gente tem 450 animais no CCZ, está errado. Não poderia estar lá. Então, a gente está falhando. O poder público, ele falha quando ele não tem um planejamento. Precisa ter um planejamento. Por exemplo, os moradores em situação de rua. Da onde que são esses moradores, né? Por que a gente está vivendo essa situação? Falhou na questão da economia, falhou na questão dos investimentos, principalmente políticas públicas, para que eles possam ser reintegrados à sociedade. Então, o poder público falha. A gente tem que assumir que o poder público precisa mudar, né? A gente está falando de uma catástrofe extremamente grave que aconteceu no Rio Grande do Sul e tem gente que está falando que não tem nada a ver com a questão das mudanças climáticas, né? E tem gente da política falando isso. Que mais dói em mim é isso. Porque a gente está vivendo um momento extremamente grave que está demonstrando que a natureza está dando a resposta dela e tem gente da política, gestores, administradores falando, não, mas isso vai acontecer mesmo, isso aí é natural. Não é natural, é mudança climática. Faltou investimento em política pública. Concordo com o vereador, eu tenho essa mesma percepção de que o poder público ele precisa planejar mais, né? Ele precisa planejar mais, um planejamento que vai englobar várias políticas públicas. Um planejamento que você vai pensar desde a sua estrutura do seu crescimento urbano, né? Tem um termo adequado que eu não estou me lembrando agora. Do plano diretor. Do plano diretor, sabe? Do desenvolvimento do município, desde que passa por isso, até as políticas públicas de assistência social, de saúde, de mobilidade urbana, de meio ambiente. Porque isso que o vereador colocou é perfeito. A gente vê isso não em âmbito só municipal, não é? Eu não estou falando de município, eu estou falando de Brasil, de mundo, inclusive. Eu ouvi uma entrevista logo naquele período que a gente estava vivenciando o encontro mundial sobre o meio ambiente e tal, falando que a gente está se aproximando do período de que não vai dar mais para retornar nas questões das mudanças climáticas e de tudo que o planeta vai sofrer com isso, né? A gente está se aproximando do momento que não vai dar mais para voltar. Então, ou a gente começa a se planejar, construir políticas públicas que vá olhar para todo esse cenário
sem negar a ciência, sem negar o que os cientistas estão trazendo para a gente, Isso. sem negar que isso realmente está acontecendo. A nossa casa comum, a gente descuidou dela, né? A casa que todos nós moramos, a gente descuidou dela. E são recursos que vão ter um fim. Então, a gente precisa pensar nisso, um planejamento, políticas públicas conscientes, sem negar a realidade. E a solidariedade, como o nosso participante perguntou, né? Ela não camufla, pelo contrário, ela evidencia. É a minha falha. percepção, a falha. Olha, Ela evidencia o que o poder público, né, seja ele executivo, seja ele governo federal, estadual, municipal, legislativo, o que a gente precisa hoje, trabalhar e trazer para a discussão, né, vereador? Lógico, você teve um desmonte das leis ambientais, né? Isso é um desmonte das leis ambientais, e isso é péssimo para a sustentabilidade, né? Eu fiz o meu mestrado voltado a compras sustentáveis. Se você não entender isso, se a população... É que tem um grupo de terra plana que, infelizmente, eles têm esse discurso. E é uma coisa que é lacração, cola rápido. Não, porque o agro, as pessoas vão passar fome. Não, as pessoas vão passar fome. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, elas vão continuar passando fome das catástrofes que a gente está vivendo e vai viver. É seca num lugar, é inundação no outro, é gelo demais no outro. Então, se a gente negar isso, negar a ciência, nós estamos tendo um problema sério. E eu acho que o voluntariado, ele expõe a fragilidade do poder público, né? Por exemplo, voltado à questão das pessoas com o uso de drogas. O poder público está falhando há muitos anos, porque não sabe enfrentar o usuário, interpreta ele como se ele fosse um traficante. Na verdade, ele é uma pessoa doente e precisa de tratamento. Então, assim, quantos pais, quantas mães hoje estão perdendo seus filhos para as drogas porque o poder público não tem uma política transparente, correta, honesta dessa questão das drogas. Aí a gente tem que contar com quem? Com os voluntários, com o apoio da assistência social dos municípios, que muitas vezes é limitada, porque o recurso é limitado. O paciente que é usuário de drogas, ele precisa de um tratamento de uma clínica, porque é química, né? E uma parcela da sociedade encontra ele como se fosse um vagabundo, um safado, sem vergonha, um bandido. Coloca na cadeia como se fosse uma solução. E não é a solução. Isso é um problema de saúde pública. E nós estamos vivendo e vamos vivenciar mais, porque as pessoas estão deixando de ter relações de contato, a rede social, o celular está nos afastando. Muitos problemas psicológicos, muitos problemas com o uso de drogas. Se as pessoas não entenderem isso, o poder público vai ter um problema sério. E eu acredito o seguinte, se não fosse o trabalho das igrejas hoje, né, que não é o ideal, porque o ideal é que você tenha médico, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, porque nós estamos falando de problemas químicos, saúde. Nós estaríamos sofrendo muito mais. A gente teria um problema sério com esses usuários. Inclusive, as pessoas em situação de rua, a gente até estava conversando, né, sobre isso. Na verdade, é um trabalho que precisa ser em conjunto em diversas áreas, né, Sim, Natália? em diversas áreas. É uma questão que ela tem várias faces, vamos dizer assim, né? E que é uma questão que ela precisa ser da atuação de diversas políticas públicas. Porque nesse universo da população de situação de rua, a gente encontra várias questões. A gente encontra a questão do desemprego, a gente encontra a situação do uso abusivo de álcool e drogas, a gente encontra a saúde mental, né, em população em situação de rua, a gente encontra a situação, sim, do tráfico de drogas, a gente encontra... Então, assim, e todas essas questões que estão dentro desse universo da população em situação de rua, elas não podem ser atendidas por uma política pública só. Elas não são cuidadas por uma política pública só. A assistência social, ela não dá conta de tudo isso sozinha. É a mesma coisa de você achar que a solução da fome está só no repasse de uma cesta básica. A solução da fome, ela está em uma questão de estrutura mesmo, de política de emprego, de educação, também no repasse imediato daquela necessidade pontual daquela família.
Mas o que mais que essa família precisa para superar a situação da fome? E a mesma coisa a população em situação de rua. Então, não é a assistência social sozinha que vai cuidar dessa situação, que vai dar respostas a essa situação da população em situação de rua, mas sim ações articuladas e que a gente vê acontecendo hoje aqui no município de Taubaté. Articulação entre saúde, entre segurança pública, assistência social, planejamento. Por quê? Porque essa população ela vai precisar de emprego, ela só vai superar se ela tiver uma colocação no mercado de trabalho, dentro da sua realidade, da sua particularidade, habitação. Para essa pessoa não morar na rua, ela precisa ter um lugar para ela morar. Então, é um leque de políticas públicas que precisam se alinhar, e em Taubaté a gente vem conseguindo fazer isso enquanto executivo, alinhar os pensamentos, a construção das políticas para que a gente possa ter uma atuação mais efetiva. Com relação ainda sobre a questão da solidariedade evidenciar, né, que foi na minha fala que eu falei, isso ajuda, isso é positivo, também uma faceta positiva da solidariedade, porque ela traz à tona e traz para discussão, traz para o puxão de orelha, traz para discussão, traz também para mostrar as ações que estão sendo feitas. Por exemplo, a gente, e como o vereador colocou, elas precisam ser entendidas por um todo, né? Porque, por exemplo, no município de Taubaté, a gente vê hoje uma gestão preocupada com essas pautas, preocupada. A gente tem uma Secretaria de Meio Ambiente muito ativa, preocupada com as questões ambientais do município. A gente vê uma Secretaria de Assistência Social também ativa, pensando no planejamento, na implementação de equipamentos. A gente vê ações vindas do nosso executivo, né, do nosso chefe do executivo, pensando em segurança alimentar, pensando em atender imediatamente a questão da alimentação, da suplementação da alimentação, que muitas vezes, né, pode ser pensado assim, nossa, mas é só uma sopa. Mas não é só uma sopa, aquilo traz muito mais por trás, né? Pensando em questões de segurança alimentar, mas ao mesmo tempo a gente vê em outras esferas, até em outros locais, as pessoas desconsiderando, como o vereador colocou, as pessoas desconsiderando a realidade. Por exemplo, essa questão climática. A gente está em dia 23 de maio. Isso. Olha o calor que a gente está vivendo. Não é possível que alguém ache que isso é normal. A festa do Quiririm, a gente é de blusa agora. A gente é de blusa, casaco e toquinha e cachecol. E não é possível que você ache que isso é normal. Não então, é normal. alguma coisa está acontecendo. E essa coisa que está acontecendo precisa ser olhada. A gente pode considerar que a pandemia do Covid acentuou a questão da vulnerabilidade das pessoas em situação de rua. Tragédias como essa do Rio Grande do Sul e que já são até previsíveis em outras localidades do Brasil, também é um fator que pode agravar essa situação? Eu acredito que sim, mas é só uma percepção minha, porque a gente só vai ter noção disso no decorrer, né, agora do tempo que se passar depois da tragédia. Porque a gente pode ter movimentos migratórios, né? A gente pode ter essa população... Inclusive tem uma senhora, saindo a família de Ubatuba, ela tá vindo para cá. Então, a gente pode começar a ter esse processo migratório, né? A população do Rio Grande do Sul deixando o estado e vindo para outros estados, e a gente pode, sim, às vezes vem com familiares, com uma rede de apoio, mas às vezes pode vir também sem essa rede de apoio. E daí, diante disso, dessa migração, pode sim desencadear algumas situações de vulnerabilidade social, algumas questões sociais, de habitação, de população em situação de rua, em questões de saúde pública, né, que vai impactar a segurança. Né? A gente fala em moradores em situação de rua, mas a gente tem muitas pessoas que... Por que é importante o conjunto de políticas? Porque algumas situações, por exemplo, em moradores de rua, em situação de rua, a gente tem ali pessoas criminosos, que inclusive infiltra para realmente tentar fazer alguma coisa, denegrir até a imagem das situações vulneráveis, né? Então, o papel do assistente social, o papel da prefeitura, o poder público é muito importante nesse momento. Então, da segurança pública, da assistente social, da parte da saúde, né? E a gente tem que sempre lembrar, eu vi uma frase essa semana da pessoal da enfermagem que eu achei
espetacular. Aquele ser é amor de alguém, né? Quando a gente cuida de outro ser, você tem que saber o seguinte, você está cuidando do amor de alguém. Tem muitos casos, por problemas psiquiátricos, por problemas familiares, essas pessoas abandonam a casa delas, né? E a gente estava falando, né, os moradores em situação de rua, muitos acolhem os animais, eles ficam com os animais, aquele é o porto seguro deles. A gente tinha uma situação em Taubaté que a gente hoje resolveu, que é acolher não só o morador em situação de rua, mas também seus animais. A gente tem que sempre pensar que aquele outro, ele tem alguém que ama ele. Muitas vezes a pessoa está sumida da família, porque cada um lida, né? Eu falo que se colocar no lugar do outro, né? Jesus, quando fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, não é fácil, né? Porque você quer amar o próximo como você quer. Né? Eu quero amar o próximo do meu jeito. Não. Se você se ama e você tem um carinho por você e você tem um respeito por você, você vai ter um respeito pelo próximo. E o próximo é um animal, o próximo é um ser humano, né? Eu até falei um tempo atrás que eu fui fazer uma visita aí de uma Maus Tratos, é uma senhora que vai na igreja, né? Eu falei, eu vou contar pro padre da sua igreja que a senhora está maltratando os gatos dos seus vizinhos. Porque a gente precisa se colocar no lugar do outro. Eu acho que está faltando isso, sabe? As redes sociais, elas foram positivas, ela é maravilhosa, mas ela está enganando muita gente. Todo mundo está vivendo na ilusão, né? A gente posta... Geralmente, você vê esses youtubers que tem aí, acontece alguns suicídios, que é uma coisa que a gente quase não ouvia falar disso. Exatamente. Então, a gente está sendo engolido pelas informações, a gente não está preparado. Antigamente, você lia um jornal, ele demorava para ler aquele jornal, né? Eu adoro ler jornal, inclusive, até hoje. Mas hoje, você abre o TikTok, o Instagram, o Facebook, você é bombardeado, Twitter, de informação. Como é que você processa isso, né? Tem gente que consegue dividir, mas tem gente que não. Então, a gente é bombardeado de coisa. Aí começa aquela comparação da vida do outro é melhor que a minha. Mal sabe, o outro tá tudo lascado. Mas você acha que o outro vive melhor que você. Então, você amar o próximo como a ti mesmo e ajudar esse próximo vai fazer muito bem para você. Então, você precisa saber disso. Agora, Natália, um dos princípios aí da assistência social é estabelecer uma conexão com as pessoas, né? Uma relação próxima, até de afetividade, de segurança. Como fazer isso diante dessa realidade que o vereador está expondo aqui? Tudo é instantâneo, milhares de informações ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sim, a política de assistência social, a principal atuação dela é na proteção social, né? Proteger, garantir direitos e proteção social às famílias que dela precisar, né? Que estiverem em situação de vulnerabilidade social, seja ela qual seja a sua manifestação. Seja na situação da fome, do desemprego, um problema de saúde, conflitos familiares, isolamento, violência seja ela, né, sexual, violência física, exploração, psicológica, financeira. Então, hoje a atuação, a política social, a política de assistência social, ela é para garantir direitos e proteção social. E é um grande desafio para a gente lidar com tudo isso, né? Lidar com esse turbilhão de informações e esse turbilhão de novas situações de vulnerabilidade que a tecnologia e esse avanço que a gente teve, essa facilidade de informação trouxe, porque ela também criou novas situações de vulnerabilidade, né? Como o vereador colocou, a questão do suicídio de jovens, adolescentes, a questão da violência, a questão da própria fragilidade dos vínculos familiares. Então, é aquele pai que já não consegue mais dialogar com o filho, porque o filho está o tempo todo no celular. E dali vão diversas... É uma cascata de diversas outras questões que acontecem. É a dificuldade de manutenção dentro da escola, é a dificuldade de acompanhamento de saúde, porque, enfim, de saúde mental, de tudo. Então, a assistência social, ela também está tendo que se
entender nesse seu processo de proteção social diante dessas novas questões que estão surgindo da sociedade. Entender que antigamente, né, vamos dizer assim, a gente pensava que a vulnerabilidade social ela se restringia à econômica, então é a pessoa pobre, né, e a vulnerabilidade extrema, né, que é a pessoa na rua, o idoso abandonado, mas não mais. Hoje a gente tem um entendimento das diversas facetas de vulnerabilidades que uma família, um núcleo familiar pode estar sofrendo. E a assistência social vem nesse desafio de enfrentar. Então, para isso, a gente tem uma rede de proteção, né? Uma rede de atendimento da qual fazem parte tanto os serviços públicos oferecidos, quanto os centros CRAS, os CREAS, os centros DIAS, tanto para a pessoa idosa quanto para a pessoa com deficiência, os mas também a gente conta com essa rede que é formada pela rede de educação, de saúde, que a gente tem muita parceria com a rede, né, com o RAPS, né, que seriam toda a rede de atenção psicossocial da saúde, CAPES, ambulatório de saúde mental, enfim. Também a gente tem a rede, dentro da rede, as organizações da sociedade civil que estão ali nas comunidades, que muitas vezes essas situações dessas famílias chegam, às vezes não chegam diretamente num atendimento da assistência social, mas chega na escola, vai chegar no conselho tutelar, vai chegar no postinho de saúde que a família vai chegar naquela ONG ali, naquela entidade onde a criança passa por algum atendimento, né? Alguma organização, que Taubaté a gente tem algumas bem ativas. Então, essa parceria, essa construção de proteção social em rede é uma das coisas que a gente vem tentando alinhar e a gente vem tentando fortalecer para que a gente possa alcançar todas as situações, as que a gente já enfrentava e as novas que estão surgindo, porque elas estão surgindo. Essa questão do adoecimento da nossa sociedade, ela está muito latente, assim. Então, ela está chegando para a gente, o adoecimento da nossa sociedade, o adoecimento emocional, né, da nossa sociedade, está chegando muito para a gente. E ela está se mostrando de várias maneiras. Do aumento do caso de suicídio, das ideações suicidas, da questão do isolamento social. Ela está se mostrando para a gente de várias formas. E a tecnologia nos permite também ter mais contato, né, com o que acontece do outro lado do país, para que a gente saiba quais são essas necessidades, o que está acontecendo em tempo real. Mas também, como nós citamos no início do programa, casos de golpes também estão sendo aplicados, né? Pessoas que criam vaquinhas ali online, se aproveitando da boa vontade. Cuidado, hein, gente? Está cheio de vaquinha online para o Rio Grande do Sul, que é fake, né? Que essas pessoas estão pegando recurso para elas, né? Não vão investir em nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Você pode estar dando os seus dados bancários para alguém que vai te dar um golpe e tem que tomar muito cuidado. E isso acaba expondo uma fragilidade, né, também, que diz muito mais a respeito da outra pessoa que está aplicando um golpe do que quem está sendo vítima daquele golpe. Mas como lidar com tudo isso? Indo nas fontes realmente seguras, né? Por exemplo, você tem hoje, como a minha colega falou, ela falou, por exemplo, a prefeitura tem lá os lugares de doação, a Câmara tem aqui, né, que é pontos de doação. Você tem os canais do governo, que são canais seguros que você pode doar. Você tem ONGs realmente que estão lá atuando no Rio Grande do Sul ou atuam na sua cidade, que você conhece. Ou tem curiosidade, vá conhecer um trabalho de uma ONG, né? Olha, será que é legal? Vou lá ver se realmente o recurso que eu vou mandar vai ser bem investido. Será que é esse recurso que eu quero investir, né? Nesse grupo que eu quero? Então, acho que a gente tem... Para isso, a gente tem que ser um pouquinho curioso. E a rede social, você coloca também lá no Google o nome de certas coisas que vai aparecer, já é golpe, né? O seu próprio banco alerta, né? Quando é golpe, ele já vai alertar. Em algumas situações, ele já alerta você que é golpe, então você está sendo passado para trás, está sendo um golpe, estão aplicando um golpe em você. Hoje tem mecanismos de Pix,
onde você vai transferir, o Pix ele já fala assim, ó, esta conta foi identificada possivelmente golpe. Então, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes está passando um dado bancário, está fazendo de boa fé, de bom coração, e alguém está querendo se aproveitar disso. Porque, infelizmente, essas pessoas existem, né? É triste falar isso num momento de dor, de sofrimento, mas elas existem. E a gente tem que alertar a população para tomar muito cuidado. E nós estamos caminhando para o fim aqui do nosso programa, mas antes eu queria fazer uma pergunta. A solidariedade, o trabalho voluntário, é uma forma da gente criar essa sinergia entre sociedade, poder público, instituições, para a gente seguir, conquistar um objetivo em comum? Sim, eu acredito nisso. Eu acredito que a solidariedade, o voluntariado, a organização da sociedade civil organizada, ela é uma sinergia mesmo. Ela vai auxiliar o poder público a construir políticas públicas, a construir um planejamento adequado para atingir as diversas questões que são postas para a gente enquanto sociedade. Então, precisa sim ter uma sinergia, precisa ter um alinhamento nos diálogos, na construção de propostas. A organização da sociedade civil e a sociedade, ela precisa ocupar os espaços que são lhes dados, né, que são dados para elas, para que elas possam colocar a sua voz. Então, participação em conselhos, participação em conferências, né, sejam elas da assistência social, conferência, conselhos de álcool e drogas, conselho da saúde. Então, assim, é preciso que também essa voz que ecoa nas redes sociais, ela precisa também ecoar nesses espaços, para que realmente, em conjunto com o poder público, a gente possa construir um planejamento mais adequado, um planejamento do orçamento, um planejamento de implantações de políticas públicas. Então, eu acredito nisso, acredito que a participação da sociedade, ela não camufla, mas pelo contrário, ela vai trazendo à tona, porque é ali no chão da comunidade, né, na rua onde eu moro, onde acontecem as coisas. Então, tirar esse clamor que vem das redes sociais, trazer ele para esses espaços, para que a gente possa efetivamente construir soluções, construir políticas públicas efetivas. E a solidariedade marca a vida das pessoas, né? Você vai marcar, de alguma forma, a história daquele ser humano que você está participando da vida dele, né? Eu falo por mim. Ali no Jardim Ana Rosa tinha uma mulher, Dona Zélia, que tinha um centro espírita, que toda quarta-feira, por uma questão religiosa, uma questão que ela também fazia o trabalho social, porque na época era uma pobreza muito grande, eu falo que eu comia manga verde com sal para matar a fome. Ela entregava toda quarta-feira 10 pãezinhos por família. Por que eu quero falar isso? Porque a gente na minha casa só comia pão quando a gente ia lá pegar na Dona Zélia, que fazia esse trabalho maravilhoso, que muitas pessoas, inclusive no centro espírita dela, era voluntário. E eles doavam esses pães, cada um doava e você ia pegar. Aquilo foi tão marcante na minha vida e foi tão importante para mim que até hoje eu falo da Dona Zélia, né? Então, assim, eu lá às 7 horas da manhã, pequenininho, tipo 8 anos de idade, ir lá buscar um pãozinho lá, porque a gente tinha muita dificuldade. Até que meu pai conseguiu um emprego na Ford, a gente passou muita fome, muita dificuldade. Então, eu acho que a pessoa que é solidária, e não era ela que entregava, porque ela era uma senhora muito, muito idosa, eram os voluntários que entregavam, né? Então, assim, eles colocavam aquele pãozinho numa sacolinha e entregavam na mão das pessoas que estavam numa fila para pegar, inclusive eu era essa criança. E aquilo transformou minha vida, né? Eu falo para o pessoal que trabalha no meu gabinete, a primeira coisa que você tem que fazer é gostar de trabalhar com pessoas e animais. Senão, primeiro perfil, né? Eu sou enfermeiro. Para você trabalhar na área, cuidar de pessoas, você precisa gostar de trabalhar com pessoas, né? Então, a pessoa que é voluntária, ela tem que ter o coração aberto. E saber que um ato, um gesto seu vai marcar a vida daquele ser humano para o resto da vida dele. Eu estou contando essa história porque eu passei por isso. Então, aquele gesto de pegar aqueles 10 pãezinhos na quarta-feira com os voluntários que estavam ali no centro espírita entregando, aquilo marcou a minha vida, foi tão importante, né? No momento que eu estava tão vulnerável. Então, eles estavam entregando um pão,
mas aquele pão era muito mais que o pão. Era uma mudança social da minha vida ali, né? Porque a partir daquilo que eu acho que plantou uma semente de ajudar e servir ao próximo. E ser enfermeiro, ser professor, enfermeiro, vereador. E eu acho que a gente tem que ser solidário todos os dias. E para ser solidário não precisa ser só nas ONGs. Você pode ser solidário no momento que você chega num ponto de ônibus, você está sentado, chega alguém mais velho que você levantar e é um gesto de educação, de gentileza. Está faltando gentileza, educação. Eu acho que é isso que faz com que a gente tenha uma sociedade melhor. Tá ótimo. Eu quero agradecer, então, mais uma vez pela vinda de vocês e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Resenha Podcast. Eu te encontro ao longo da programação. Até mais.